Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a esse vídeo. E hoje a gente vai falar, né, que é um tema aí muitas vezes controverso no mercado. A gente vai dar uma ótica um pouco diferente, que é como você ser trader, né? A ideia aqui é fazer uma abordagem um pouco mais profissional, né, para que você possa ter ali um passo a passo, como se fosse uma formação mesmo de mercado, para que você possa se tornar aí de fato um trader profissional. Quais são as características, quais são os passos que você deve fazer e quais são os riscos envolvidos durante todo esse processo, beleza? Então, vamos lá. O primeiro ponto, né, a gente está vendo aqui uma pirâmide com vários passos, né, com vários degraus, e a gente vai abordar cada um aí de uma vez e entender um pouco mais sobre eles. O primeiro passo é você entender o mercado financeiro como um todo, né? E o que eu quero dizer com isso? Bom, o mercado financeiro ele é muito mais amplo, né, do que é falado por aí, né, do que é passado, e acaba que o mercado ele tem vários participantes. Então, por exemplo, você tem a figura do Banco Central, você tem a figura da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, você tem a figura da Bolsa de Valores, né, que é a B3, e vários outros agentes que participam de um grande sistema, né, para propiciar com que o mercado funcione, com que as transações financeiras, com que os produtos financeiros eles sejam colocados no mercado, que a gente, como investidor, como trader, né, ou como profissional de mercado, a gente possa ter acesso a esses produtos. Então, o mercado financeiro ele vai além, digamos assim, só da B3, só da bolsa, só de ações, como muita gente pensa. Então, muitas vezes a pessoa que é novata, né, que está chegando no mercado, se ela veio por um vídeo, por exemplo, de trade, ela acha que o mercado financeiro muitas vezes é aquilo, né? É só operar, clicar em comprar e vender. Por outro lado, uma pessoa que ela vem, por exemplo, do vídeo mais voltado, por exemplo, para a área de investimento, ela acha que o mercado financeiro, né, é só aquele mundo ali, é só a bolsa de valores, é só a B3 e as ações. Então, assim, o mercado financeiro é muito mais amplo do que isso, e a primeira coisa que você precisa fazer é entender como funciona o sistema financeiro nacional. Então, todas as vezes que eu vou investir, ou todas as vezes que eu vou me colocar ali no mercado financeiro, aonde é que eu estou entrando no final das contas, né? Principalmente quando a gente está falando aí de mini contratos, de mercado futuro, né? A parte de trading e também a parte de ações de investimentos. Eu estou entrando no sistema financeiro nacional, né? E esse sistema ele possui regras, ele possui os participantes. Você precisa entender qual a dinâmica de cada um deles dentro do mercado, principalmente, né, o papel ali do Banco Central, o papel do Tesouro Nacional, né, que faz a parte de títulos públicos, por exemplo, e isso envolve um conhecimento, né, envolve um conhecimento de conceito mesmo, para que você compreenda o funcionamento do sistema. Se você compreende, né, como o sistema funciona, né, as suas chances de sucesso ela acaba aumentando. Então, aqui a gente está falando de uma ótica de trader. Então, se sou trader, por que, que eu devo estudar o sistema financeiro nacional, por exemplo? Porque no final das contas, né, o Banco Central, que é um agente econômico, por exemplo, ele pode impactar diretamente no seu day trade. Tá? Então, o próprio Tesouro Nacional, né, que é a parte de títulos públicos, né, muita gente não sabe disso, mas isso, a venda de títulos públicos no mercado pelo Banco Central pode impactar no seu day trade, seja no índice, seja no dólar. Então, entender como funciona essa dinâmica, né, entre governo e Banco Central, entre Banco Central e o mercado, né, entre a Bolsa e a CVM, isso vai fazer com que você esteja melhor informado, né, e, consequentemente, aumente suas chances de sucesso aí no mercado, beleza? Feito isso, né, você entendendo ali os participantes do sistema financeiro nacional, entendendo o papel da CVM, entendendo que de fato é a B3, que é só um agente dentro de todo esse sistema, né, o papel do Banco Central, enfim, você passa para um segundo nível. Tá? Então, nesse nível, você vai entender sobre o mercado que você vai operar. Então, antes de eu chegar, né, e já sair clicando, ou já sair operando, né, então, eu vi um vídeo de mini contratos, por exemplo. Eu já vou clicando lá sem entender muito bem o que eu estou fazendo, a chance de dar certo ela já diminui bastante, tá?
Então, primeira coisa, pô, se eu vou operar mini contratos, o que que são mini contratos, né? Que tipo de mercado é esse? Esse mercado, por exemplo, é o mercado futuro, né? Então, o mercado futuro da bolsa, onde são negociados esses contratos futuros, né? E dentro desses contratos futuros, a gente tem a figura dos mini contratos futuros. Então, você precisa entender, por exemplo, qual é o mercado que você vai operar, o mercado que você vai atuar. Se você vai atuar, por exemplo, no mercado de ações, você precisa entender ali como funciona o mercado acionário, quais são os participantes desse mercado, o que impacta ali na formação de preço do ativo. Isso vale para qualquer tipo, né, de ativo dentro da bolsa. Então, principalmente quando a gente fala de trade, o que a gente precisa entender é o que são esse mercado, o que é esse mercado futuro e o que são esses mini contratos, né? Então, qual é o preço deles? Existe um preço ali de cada contrato, né? Então, muitas vezes a pessoa ela entra no mercado e ela não entende nem o valor, né? Quanto que vale o mini contrato e ela acaba operando no que a gente chama de alavancagem, que ela opera um capital ali muito acima do que ela tem em conta e acaba embutindo ali vários riscos, né, dentro do mercado. Então, assim, você vai entender a dinâmica desse mercado. Então, primeira coisa, se eu quero ser trader, primeiro eu preciso entender onde eu estou me metendo de modo geral, que é no sistema financeiro nacional. Segundo passo, eu preciso entender qual mercado, né, que eu vou operar, qual mercado que eu vou estar ali atuando, né? Então, se eu entendo isso, a dinâmica desse mercado, até a dinâmica de formação de preço dele, as minhas chances elas já aumentam bastante, tá? Então, acaba que minha chance de dar certo, que é no final das contas é isso que a gente quer aumentar a probabilidade da gente ter sucesso nesse mundo do day trade, do trade, porque é um universo ali muito arriscado, envolve muito risco, e esses riscos a gente vai entender quando a gente estiver lá no final da pirâmide, acaba ocorrendo justamente por você não saber ali o que você está fazendo de fato, tá? Então, feito isso, eu entendo o sistema que eu estou me metendo, eu entendo o mercado que eu estou me metendo, eu preciso passar para um outro nível que é entender o ativo que eu vou operar. Pô, mas como assim? Então, por exemplo, uma pessoa que ela vem de um gráfico, muitas vezes ela está clicando em comprar, em vender, e ela não entende nenhum ativo, digamos assim, que ela está operando. Então ela abstrai toda a informação do ativo, o que é aquele ativo, como ele funciona, o que impacta no preço dele, quem são os participantes que estão ali comprando e vendendo, porque no final das contas o mercado ali é formado pelos compradores e os vendedores, cada um tem seus interesses e cada um vai buscar ganhar com aquilo, né? Ganhar dinheiro, digamos assim. E aí você precisa entender sobre esse ativo. Então imagina que eu opero dólar, né? Eu estou ali dentro do mercado de câmbio, né? Eu estou operando câmbio e eu não consigo compreender, não entendo nem qual é o papel do Banco Central, por exemplo, nesse ativo, né? Então como que o Banco Central atua nesse ativo, como ele impacta no preço, né? Já que a gente está falando de moeda, o Banco Central é o guardião da nossa moeda, né? E no final das contas eu estou operando ali o real por dólar, né? O dólar por real, enfim. Então preciso entender o ativo que eu vou operar, tá? Então existe diferenças quando eu estou falando, por exemplo, de dólar e índice, tá? Quando eu estou falando dólar e ações. Então o processo de formação de preço é diferente, o impacto do ativo objeto, né? Que você vai entender isso mais à frente, o impacto do ativo objeto daquele contrato futuro, ele é diferente. Então você precisa entender o ativo justamente para você não ser pego de surpresa. Então, por exemplo, o Banco Central ele tem atuação no dólar, tá? Inclusive ele tem atuação em um outro mercado, né, que é o mercado de juros, que você vai entender isso mais à frente, que impacta no preço do dólar, que influencia no preço do dólar. Então, se por exemplo eu estou lá operando, estou no gráfico, ou seja lá a forma que eu aprendi ali a analisar com indicador, enfim, e aí eu nem sei, né? Eu estou lá no mercado, eu cliquei em comprar, e aí eu tenho uma atuação do Banco Central, por exemplo, no dólar de venda, e aí aquele ativo o preço começa a cair, e eu não entendo o que está acontecendo, e aí eu compro mais ainda, acabo me alavancando mais ainda, né? E aí eu não quero perder, e aí, enfim, vira uma bola de neve.
E é isso que acontece, né, com grande parte das pessoas físicas que entram no mercado. Então, esse desconhecimento de base, digamos assim, né, de pô, entender o mercado, entender os participantes, entender o mercado que vai operar, o mercado que vai atuar, depois entender o ativo que ele vai atuar, acaba que muitas pessoas elas são expurgadas do mercado, digamos assim, pelo simples fato de não entenderem ali a dinâmica desse mercado, né? Então, muitas vezes uma atuação de um banco central pode fazer com que a pessoa quebre a conta. O fato dela não entender sobre o ativo, ela não sabe, não entende a alavancagem que ela está correndo ali, a alavancagem que ela está usando, né? E o risco que ela está correndo faz com que ela perca muito dinheiro, ela quebre a conta. Então, às vezes a pessoa ela entra no mercado e ela tem aquela sorte de principiante, né, onde ela consegue ganhar ali um determinado valor, acaba se empolgando, e aí ela não entende muito bem o que está fazendo, mas com aquele ganho a pessoa está super feliz. E aí vem o mercado, né, e num dia como esse, numa atuação de Banco Central, por exemplo, ela destrói a conta da pessoa, né? Então ela devolve tudo que ela ganhou e acaba quebrando, por exemplo. Tá? Então, assim, entender esses fundamentos, né, do mercado, fundamento do mercado financeiro como um todo, entender o fundamento do ativo, isso vai aumentar muito a sua probabilidade de sucesso ali dentro do trade, tá? Então, trazendo para essa ótica de trade, principalmente de day trade, que é super arriscado, é um tipo de operação ali que envolve muitas variáveis, entender sobre o ativo, entender sobre o mercado, entender o sistema como um todo, vai ser vital aí para que você tenha um sucesso, tá? Então, você precisa, digamos assim, estar preparado, tá? Porque o mercado de trade ele envolve muito risco, beleza? E aqui a gente vai para mais um passo, mais um degrau. Então veja que são vários degraus até você chegar, que é justamente na parte técnica. Então, quando eu falo técnica, eu estou falando ali na técnica operacional, digamos assim, que você vai usar. Então, assim, hoje no mercado a gente tem análise técnica, análise gráfica, né, também é, conhecida aí como também tem. Então, hoje no mercado, né, a gente tem mais popularizada, digamos assim, a análise técnica e o price action, né? Então, leia-se aqui por análise técnica quando você está utilizando ali indicadores, os princípios técnicos mais voltado ali para o lado de indicadores. E o price action é quando você está utilizando ali, por exemplo, o gráfico limpo. Então, é muito ensinado aí no mercado essa prática do price action, onde você tira os indicadores do gráfico e tenta ali analisar baseado somente no movimento daquele gráfico, basicamente ali traçando suporte e resistências. E a gente tem uma terceira técnica que é o tape weeding, né, que é a técnica na qual eu uso, inclusive eu vou deixar para você aí um curso completo, né, que vai ensinar você toda essa base desde o início até chegar na parte de tape weeding, até chegar na parte do clique, para que você possa ter todos esses fundamentos, né, dentro do mercado, para que você possa aumentar aí suas chances de sucesso. Tá? Então, observa só que depois de 3 passos, né, depois de 14 minutos praticamente, depois de, enfim, de vários minutos conversando, a gente chegou na parte técnica. E olha o que é interessante aqui. Muitas das pessoas, talvez 90% ou mais das pessoas que entram no mercado financeiro, ela já vem direto para esse passo aqui. Tá? Então, a porta de entrada das pessoas no mercado financeiro, através de cursos, através de vídeos, enfim, através de anúncios, muitas vezes é convidando ela a aprender uma técnica, ou seja, muitas vezes essa técnica é até uma técnica mágica, né, uma técnica excepcional, ali que rende 1000%, 100%, enfim. Então a pessoa ela já é convidada ao mercado, a entrar no mercado através da técnica. E antes disso, né, ou seja, antes de você aplicar a técnica, existem vários passos que você precisa fazer, né? Principalmente se você quer ser um trader profissional, se você quer tomar ali o mercado como uma profissão, se você quer levar isso a sério, né? Por mais que você queira uma renda extra, por exemplo, né? Que o mercado não vai ser a sua renda principal, é importante que você leve o mercado a sério. Então,
para que a gente tenha mais chances dentro do mercado, a gente precisa levar o mercado a sério. E aí, quando a pessoa ela entra pela técnica, muitas vezes ela abstrai tudo isso aqui que a gente conversou, tá? E aí a chance de sucesso ela diminui bastante. Então, assim, até o momento você já deu para entender, né, que o porquê de tão poucas pessoas darem certo no mercado, porque esse mercado de trade, de day trade, ele tem uma porcentagem ali tão baixa de sucesso das pessoas que entram, porque existe ali todo um processo, né, como a gente viu até aqui, a gente nem não terminou ainda, que faz com que diminua as chances daquela pessoa, principalmente se ela pula degraus, tá? Então, se você está pulando degrau, se você chegou até aqui, ou se essa foi a sua porta de entrada no mercado, né, que foi através de uma técnica, é importante que você volte aos fundamentos, né, e entenda como aquilo funciona, entenda o mercado, entenda o ativo, né, entenda o sistema como um todo. Então isso vai aumentar, isso não só aumentar suas chances, mas o que é interessante é que quando a gente estuda isso, quando a gente compreende isso, a gente se sente mais seguro, né? Porque de certa forma ali você já entende sobre o mercado, você sabe o que está fazendo, digamos assim, sabe o que está operando, entende um pouco ali do ativo que você está operando. Então, os participantes daquele ativo, quem é que move o preço, enfim. Então, isso ajuda bastante. E aí, quando a gente fala dessa questão técnica, né, eu trabalho com o Tape Weeding, né, eu atuo, opero com o Tape Weeding, justamente porque ele dá um pouco mais de profundidade no mercado, tá? Então, assim, não é um santo graal, né? Então, pô, não significa que aquilo é a única coisa que existe ou é o melhor de tudo e de todos, enfim. Se você ganha dinheiro com análise técnica, excelente. Se você ganha dinheiro com price action, excelente. Mas eu advogo, digamos assim, para tape weeding porque ele acaba dando uma profundidade maior do que está acontecendo no mercado. Então, o tape weeding é o que está por trás dos gráficos. Eu consigo ali ver os participantes e com isso, nessa ideia de ver o que os participantes estão fazendo, entender um pouco da dinâmica deles, acaba me forçando a entender um pouco mais sobre o mercado financeiro. Então, quando eu entendo essa dinâmica de compra e venda, oferta e demanda, um pouco ali dos motivadores, né, principalmente motivadores macroeconômicos que fazem com que o mercado tome certas direções, ou os players tomem certa posição, isso me coloca ali numa condição, digamos assim, de um maior entendimento do que está acontecendo, tá? Então hoje, obviamente, eu recomendo o Tapeweed, inclusive vou deixar aqui um curso completo para você, justamente porque isso vai dar um pouco mais de profundidade no mercado e você vai conseguir ver o que está acontecendo. Então, no final das contas, o que move o mercado é o compradores e vendedores, tá? Então ali é compra e venda, é volume, enfim, um conceito de agressão que você vai ver dentro aí do curso que eu preparei. E isso é o que realmente move o preço, né? Então você vai entender o que está por trás daquele suporte, daquela resistência, né? Você meio que se obriga ali a entender um pouco mais sobre o mercado, tá? Então, beleza. Eu entendo o sistema financeiro, eu entendo o mercado que eu vou atuar, né? Que é, por exemplo, o mercado futuro, caso você queira operar mini contratos. E aí você vai entender o ativo que você vai operar. Então, se eu vou operar dólar, eu vou aprender tudo sobre o dólar, o que forma preço, quem são os participantes. Se eu vou operar índice, a mesma coisa, né? Qual é o ativo objeto, enfim. E depois eu vou para a técnica. Então, eu recomendo aí o Tape Weeding, né? Que é o que eu vou disponibilizar aí para você, onde você vai entender a leitura de fluxo, como que eu leio esse fluxo, como eu acompanho esse fluxo, né? Que é justamente ele acompanhar o que as instituições financeiras estão fazendo no mercado, né? Então, como eu falei, não é um santo graal, né? Não é algo mágico, mas é algo que vai ajudar bastante ali no entendimento do mercado, na sua tomada de decisão. Você tende a ter decisões muito mais assertivas, né? Utilizando a leitura de fluxo. E aí, beleza, sou técnico, entendo tudo isso, ainda existe mais um pilar, tá? Que é justamente aqui talvez um dos começa a ficar complicado, né? A parte de gerenciamento de risco, né? Que conceitualmente pode parecer muito simples, né? Então falando parece muito simples, mas quando as pessoas vão para a prática ali,
acaba que complica um pouco, né? Até por o topo lá da pirâmide que a gente vai já falar, que está interligado diretamente com esse gerenciamento de risco. Então, o gerenciamento de risco é justamente você adequar o seu risco ao mercado, ao ativo que você está exposto. Tá? Então, assim, o gerenciamento de risco, no final das contas, ele envolve, óbvio, muitos fatores, tá? Que a gente vai até abordar mais no topo aí da pirâmide, mas é você entender qual é o risco que você pode correr. Tá? Então, o meu risco é diferente do seu. O seu risco pode ser diferente de outra pessoa que está entrando no mercado. Então, você tem que ver ali um dinheiro, você tem que ver um patrimônio que você pode expor ao mercado, principalmente quando a gente está falando de mercado de renda variável e principalmente quando a gente está falando do mercado de day trade, por exemplo, que o risco é extremamente alto. Então, eu preciso colocar um dinheiro ali, tá, que eu possa perder, né? Eu preciso colocar um dinheiro ali que é, é, eu consiga, digamos assim, perder, administrar, usar, enfim. Então, o que que acontece, né? Aqui entra a pessoa, muitas vezes ela tem a melhor técnica, ela é muito boa tecnicamente, mas ela não consegue ter um gerenciamento de risco adequado, tá? Então, quando ela perde muito, quando ela ganha pouco, muitas vezes ela está afetada ali no mercado, né, por conta de estar sobre o estresse devido a uma exposição ao risco muito alta, e aí acaba que, pô, a pessoa fez tudo certo, fez todo o passo a passo, mas aí quando chegou na parte de risco, ela pecou e acabou caindo, e acabou saindo do mercado, tá? Então, isso é bastante cruel, mas o mercado de day trade é assim, é de altíssimo risco, são poucos que conseguem, tá? Então, ali é comparável a uma profissão de alta performance, né? E se você não se adequar, né, e principalmente não entender, você vai acabar saindo do mercado. E uma das coisas que ajuda você a adequar esse risco, né, e a se expor de uma forma melhor, digamos assim, é justamente entender o ativo que você vai operar e o mercado que você vai operar. Então, quando eu entendo o mercado futuro, né, que é um mercado alavancado, né, que é um mercado de alto risco, e aí eu estou lá no mini contrato de dólar futuro, índice futuro, que tem variáveis ali que formam o preço, que tem uma volatilidade, ou seja, uma oscilação muito alta. Então, pô, eu posso ganhar muito, mas eu também posso perder muito. Aí, quando eu entendo isso, eu já consigo diminuir e gerenciar melhor meu risco, tá? Mas aí tem um último passo, né, que aqui eu brinco que é onde todo mundo se nivela, né? Então, eu posso entender sobre o mercado, eu posso entender profundamente sobre a técnica, eu posso entender sobre gerenciamento de risco, mas aí, se eu não tiver um psicológico adequado, né, para poder operar, para poder me expor, aí eu vou cair também, tá? E aí eu vou perder, eu vou ter o dia ruim, e se eu não me cuidar, se eu não tiver um gerenciamento de risco adequado, eu posso até sair do mercado, né? Então, por mais que eu tenha experiência, né, por mais que eu tenha desenvolvido habilidades ao longo do tempo, me adaptado a diversos tipos de mercado, eu sei uma das melhores técnicas, enfim, me desenvolvi. Se eu tiver num dia ruim, eu estou exposto ao risco do mesmo jeito que qualquer pessoa, tá? Então, assim, aqui, né, nivela, porque quando a gente está falando de mente, quando a gente está falando de comportamento, de emoção, cada um tem a sua. Então, cada um tem seus problemas, cada um tem seu dia ruim, né? Cada um ali responde ao risco de forma diferente. E aí existe outra coisa aqui, quando a gente fala de, de psicológico, né? É justamente a parte que eu vou até colocar do lado aqui, por ser bastante importante, é que são vieses comportamentais, né? Já a gente vai falar sobre a questão do autoconhecimento, mas são vieses comportamentais que a gente está sujeito. Então, entenda por viés comportamental como se fosse um atalho, um gatilho mental ali, que desperta uma tomada rápida de decisão, basicamente, tá? Então, isso não é algo ruim, né? Isso é algo bom até. Então, o nosso cérebro, ele economiza energia através desses gatilhos mentais, através desses vieses. Porém, quando isso, né, ele é usado para tomar decisão, que a gente precisa analisar outras variáveis e a gente acaba simplificando demais essa tomada de decisão,
acaba que isso vai embutir em muitos erros, principalmente dentro do mercado financeiro e principalmente dentro do mercado de day trade, né? Então, assim, no day trade ele mexe com as emoções de uma forma que, se você não tiver em bom estado, digamos assim, se seu estado emocional não estiver adequado, você vai acabar caindo em vários gatilhos mentais, digamos assim, que pode fazer com que você perca dinheiro. Então, por exemplo, um viés comportamental desse, ele pode fazer com que você saia do seu gerenciamento de risco e você acaba perdendo dinheiro no mercado. E dependendo do nível daquilo, né, da intensidade que aquilo acontece, você esquece até a técnica, tá? Então, se você não tiver num dia bom, se você não tiver psicologicamente bem, né, e se você não entender que você está exposto a esse risco, né, que é um risco ali comportamental, então muitas vezes a pessoa foca muito na técnica, né? Foca técnica, técnica, técnica e ela esquece dessa parte comportamental. Você acaba que você também vai perder dinheiro no mercado e vai acabar não tendo sucesso. Então, olha só, são muitos fatores que a gente conversou até aqui, são muitas variáveis que impactam na vida do trade, né? Na vida do trader, né? Ali no ato das suas operações. E por isso, né, como você está vendo agora, que tão poucas pessoas conseguem ter sucesso. Tá? Então não é algo por acaso, né? Existem muitos fatores. Infelizmente as pessoas elas ficam nesse degrau aqui da técnica e não exploram nenhum, né, dos outros degraus, digamos assim, dentro do mercado, e acaba focando só em técnica e a chance é muito baixa. Então você precisa entender de todos esses degraus para que você tenha sucesso, tá? E quando a gente fala do topo ali, que é a parte comportamental, como eu falei, me nivela, tá? Eu fico nivelado a você, então se eu não tiver no dia bom, eu também sou suscetível a esses vieses comportamentais. É lógico que ao longo do tempo eu fui desenvolvendo técnicas, né, e formas de eu conseguir controlar isso quando eu tiver num dia ruim. E uma das coisas, né, que vai fazer toda a diferença é justamente o autoconhecimento. Então é muito difícil eu falar, né, para você. É lógico que eu vou apresentar para você. Dentro do mini curso a gente fala desse curso que eu preparei aí, e a gente fala sobre esses viéses comportamentais, a gente fala como eles funcionam, como você pode evitar esses viéses comportamentais, mas aí entra a questão do autoconhecimento, tá? Então, assim, no final das contas, né, o autoconhecimento, desenvolver a si mesmo, digamos assim, é a parte mais difícil do negócio, né? Então, muitas vezes a gente consegue entender tudo, a gente consegue ir bem, consegue ter um gerenciamento de risco, uma técnica, mas ainda assim eu não consigo ter sucesso no mercado, ainda assim eu não consigo ganhar dinheiro, ou se eu consigo ganhar pouco, quando eu perco muito, eu não consigo evoluir operacionalmente, justamente porque isso tem muito a ver com o autoconhecimento, é você é, fazer uma autoavaliação, né, e encarar você mesmo ali, digamos assim, na frente do espelho, para tentar identificar o que está acontecendo, né? Porque imagina, essa questão de perder dinheiro, ela é muito delicada, né? Então, o tempo, as pessoas, elas são criadas, elas são educadas, né, pelos pais, geralmente para não correr risco. Então, só aí já mora também um grande problema, tá? Porque não é um julgamento de certo ou errado, né? Mas a gente é educado assim, a não correr risco. Então, primeira coisa, quando a gente vai para o mercado de alto risco, né? Quando a gente é exposto a esse risco, a gente já fica desconfortável, tá? E aí, segundo, é que a gente é educado a ganhar dinheiro e não a perder dinheiro. Então, assim, o trader, o day trade principalmente, você está ali basicamente todo dia ganhando e perdendo dinheiro. E esse fato de você perder dinheiro, isso muitas vezes provoca uma dor emocional muito grande na pessoa. E muitas vezes ela tem ali um fator emocional que vem de um outro trauma que ela teve, né? Seja na infância, enfim, seja até mesmo na vida adulta, que vai impactar no trade, que vai impactar no day trade. Então, olha só como é complexo, como é amplo essa parte do psicológico, né? E é um dos principais motivos que as pessoas não conseguem ter sucesso na parte de day trade, porque é muito contra-intuitivo, né? Meio que contra tudo que a gente aprendeu, primeiro por causa do risco que a gente está exposto, então a gente tem que gostar, a gente tem que aprender pelo menos a correr aquele risco, e por conta dessa aversão à perda financeira que todo mundo tem.
Então, a questão de perder dinheiro, ela meio que naturalmente parte da grande maioria das pessoas, né? Eu acho que ninguém gosta de perder dinheiro. Então, a dor de perder dinheiro no mercado financeiro, e principalmente quando a gente fala de day trade, ela acaba impactando muito ali as pessoas, né? E acaba fazendo com que elas saiam do mercado de forma prematura. E principalmente, né, que a pessoa ela não consegue ali se desenvolver. Então ela estuda, ela tem muitas vezes ali um problema que está relacionado ao psicológico, né? Que a forma de lidar com isso é uma forma, digamos assim, psicológica até, né? De atacar aquele problema é diferente. E ela acaba indo para a técnica. Então, por exemplo, ela tem um problema comportamental, ao invés dela atacar esse problema comportamental, ela vai estudar mais técnica, né? Então, ela tenta ali aprender mais técnicas, aprender outras formas de analisar, adicionar mais coisas. Então, pô, se você opera gráfico, você estava com uma média móvel, agora você está com cinco médias móveis, né, para tentar entender o mercado. Se você opera tape weeding, né, você coloca book filtrado, book não sei o que, enfim, times em trades filtrado, várias ferramentas que acaba que você está atacando o problema errado. E quando você ataca o problema errado, você deixa o problema principal sem solução e você não consegue se desenvolver. Então, assim, existe, como você viu aqui, diversos passos para que você possa se tornar um trader profissional. É difícil, né? Não é fácil, porém, com a dedicação, né? Entendendo ali o que você está fazendo e você conseguindo se desenvolver nesses diversos aspectos que eu falei aqui, você aumenta muito a sua chance de sucesso, tá? E para isso eu fiz um curso aí, basicamente completo, digamos assim, para que você entenda, né, todo esse passo a passo até você chegar no seu primeiro clique, tá? Então, nesse curso eu vou abordar desde o sistema financeiro nacional até essa parte psicológica, né, para que você entenda. Então, você vai entender técnica, você vai entender os fundamentos e você vai entender a parte psicológica e risco, para que você já venha para o mercado preparado, para que você já entre no mercado com maiores chances, digamos assim, né, de dar certo. Então, eu vou deixar esse curso aqui na descrição desse vídeo. Você pode acessar, né, e lá você vai ter a oportunidade de entrar em contato comigo, né, para que a gente possa trocar ideia e eu tentar ajudar no que for possível, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, né, deixe aí seu like, compartilhe, clique aí se inscreva no canal e clique no sininho aí para receber a notificação de novos vídeos. Muito obrigado.